Olá, estudantes, aqui é o professor Milton, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos estudar o capítulo 15, Povos Africanos. Veja a imagem ao fundo, escultura em metal produzida no século 17 e representa um guerreiro dos Beni, país continental africano, pertencente ao acervo da atual Nigéria. Então veja, aqui os povos africanos. Vamos estudar como se formaram os reinos e algumas cidades africanas. A África possui os mais antigos registros arqueológicos da presença do ser humano no planeta. Um continente muito grande, com uma biodiversidade magnífica e uma história e uma geografia também muito representativa. Tanto é comum falar em as Áfricas para representar a diversidade dos povos africanos. Iniciando então, a África, a imensidão de um continente, né? A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 3,5 vezes o território brasileiro. É o segundo continente mais populoso, né? E aí você tem essa tradicional divisão aqui da África em duas partes, né? Você vê essa linha aqui que atravessa o continente africano. Importante você ver a divisão política. No entanto, a divisão política da África atual, né? Não da África de outros períodos, mas atual. Então você vê essa linha da África subsaariana, ou seja, que está aqui na região do deserto do Saara. O deserto do Saara, importante deserto africano. Se eu não me engano, o maior deserto do mundo, se eu não estiver enganado, mas o importante deserto do Saara, então a região que fica abaixo do Saara, chamamos de região subsaariana, ou seja, que está abaixo do deserto. A região que está acima, a África Setentrional, a África que fica acima. Você vê aqui os países Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Tunísia, e abaixo Nigéria, Camarões, Etiópia, Angola, país que fala a língua portuguesa. Vamos falar mais adiante sobre isso. Então veja aqui, a África Setentrional corresponde ao todo o norte do continente, essa parte que eu falei aqui, parte de cima, Marrocos, Tunísia, Egito. A região quase inteiramente dominada por deserto do Saara, falei agora há pouco. Região muito representada em filmes, né? Por exemplo, no Egito, né? Muito conhecido a história egípcia, pirâmides, né? Faraós, Rio Nilo. A África subsaariana corresponde ao território africano situado ao sul, ou seja, abaixo, né, do Saara. Aí você tem alguns reinos como Gana, Mali, Songhai, Ife, Beni, Kano, Zaire, Congo, Zimbábue, entre outros reinos africanos. Apenas dessa divisão tradicional, não podemos reduzir o continente africano apenas em duas Áfricas, né? Eu falei agora há pouco que é muito comum você falar em as Áfricas, em função da sua diversidade climática, vegetal, étnica. Então, muito importante nós conhecermos aqui o nosso continente africano, uma vez que nós, os brasileiros, temos um pé na África, né? Nós que temos essa miscigenação étnica, nós que somos resultante dessa mistura de três etnias, branco, indígena e africano, negro. Então nós também temos contribuição cultural aí dos povos africanos. É importante então a gente conhecer essa origem. Seguindo então, vamos ver aqui a África subsaariana, nas regiões subsaarianas, ou seja, o sul da África. Temos os povos que cultivavam principalmente o sorgo, né, arroz. O sorgo é um grão, inhame, o trigo, cevada, banana, quiabo, pimenta.
tudo isso a partir do século XVI. Também passaram a cultivar plantas originais do Brasil. Então, algumas plantas do Brasil foram para lá e eles passaram a cultivar ananás, aqui é o abacaxi, né? Cacau, tabaco, amendoim, caju, goiaba, feijão, alimentos que hoje são cultivados. Os instrumentos agrícolas mais utilizados eram a enxada, o pau de escavar e a pá, né? Então, estamos falando aqui de uma África, não de hoje, gente, de uma África do século XVI, do século XVII, né? Então temos aqui uma importante atividade na África, que é a produção de cerâmica. Então você que a atividade é artesanal, né? Não é uma atividade industrial. Cerâmica, aí eles fabricavam vasos, postes, né? Canecas, até selagem, também outra importante atividade dos reinos africanos. Confeccionavam panos, esteiras, cestas. Carpintaria e marcenaria, canoas, bandejas, pilões. E mais importante, metalurgia, ou seja, fundir o metal e transformar o metal em utensílios ou em armas, né? Eles trabalhavam ouro, cobre, ferro, chumbo e o estanho. Os povos africanos estão entre os mais antigos em fundir o metal, né? Há mais de 3.000 anos antes de Cristo eles já produziam. Veja aqui uma arma de metal, provavelmente uma foice, né? Essa aqui foi produzida mais recentemente, século XIX. Na antiguidade, houve contatos, por exemplo, entre povos de etnias diferentes, né? Coxitas e egípcios. Então você vê ali no norte da África, né? No Saara, também contato com povos persas, indianos e árabes, povos inclusive de outras regiões do mundo. Então nós sabemos que existe uma grande visão preconceituosa sobre a etnia negra, né? No Brasil nós sabemos muito bem disso. Ultimamente isso tem sido mais aflorado, tanto é que a gente percebe, nunca tivemos no Brasil um presidente negro. Nós sabemos que nos empregos os negros ocupam as piores posições e recentemente saiu um estudo muito triste que demonstra que a maioria das pessoas assassinadas em mortes violentas, né, pela polícia são pessoas negras, né? A maioria das pessoas mortas em situação de violência, conflito e tal, são pessoas negras. Então nós vamos parar por aqui para a aula não ficar muito longa. Na próxima aula vamos falar das sociedades africanas, dos reinos da costa ocidental da África. Boa aula, bom estudo.